Olá, galera! Então, hoje nós vamos fazer a correção do nosso último conteúdo do bimestre, que trata sobre as características qualitativas da informação contábil, ou seja, quais características da informação contábil que é reportada nas nossas demonstrações contábeis devem ter. Então, como nós vimos aí, tem dois grupos. Um é o grupo de característica qualitativa de melhoria, ou seja, que melhora, que dá mais clareza, traz mais ênfase, que torna as informações mais comparativas, ou que trazem informações, ainda mais informações do que aquelas relatadas nas contas das nossas demonstrações contábeis, na explicação de notas explicativas, nas notas explicativas, por exemplo. Então, essas características qualitativas de melhoria, elas são aí um ato que o CPC 00 ele explica como facultativo. Então, o CPC ele coloca as características de melhoria como características que seria legal, é importante, vai trazer mais clareza, porém elas não são obrigadas a serem observadas nas demonstrações contábeis. Mas, se forem observadas, as demonstrações contábeis com certeza terão mais clareza, mais eficiência, melhorarão o processo de tomada de decisão dos usuários externos da contabilidade, interno também, né? E nós temos o outro grupo, que é o principal grupo, né? Que é o grupo de características qualitativas de melhorias fundamentais, que ele é composto por duas características, que é a relevância e a representação fidedigna, né? Então, essas duas características, elas são obrigatórias. Elas precisam realmente serem observadas nas demonstrações contábeis, tá? Então, agora eu vou compartilhar com vocês os slides e vou explicar cada uma das questões que vocês já fizeram, já entregaram, tá? Então, para eventuais dúvidas, vocês tirarem por meio desse vídeo, beleza? Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Esta aqui, vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso. Então, vamos lá. Atividade de fixação, referente ao CPC 00, características da informação contábil fundamental e de melhoria. Então, aqui, ó, fundamental, o grupo obrigatório, e de melhoria, o grupo que é facultativo, contador, o analista das demonstrações contábeis, o responsável por desenvolver, pela elaboração da demonstração contábil, ele pensa se vai ou não observar determinadas características de melhoria na demonstração contábil que ele está elaborando, tá? Então, aqui é facultativo utilizar essas características de melhoria. E aqui é fundamental, é obrigatório utilizar. Então, vamos lá. Dentre as sentenças abaixo, assinale com X aquela afirmativa que corresponde à característica qualitativa de fundamental. Relevância. Então, referente à relevância, que é uma característica qualitativa fundamental. Qual destas sentenças está relacionada a ela? Então, aqui nós temos demonstração detendo informações completas, neutras e livres de erro. Essa é um conceito, faz parte da característica qualitativa fundamental relevância? Não, essa característica, essa informação aí, demonstração detendo informações completas, neutras e livres de erro, está relacionada com a segunda característica qualitativa fundamental, que é a representação fidedigna. Então, essa não é referente à relevância. Então, aqui a outra. Aquela que os usuários podem comparar as informações contábeis de uma entidade ao longo do tempo. Essa aqui, ela está ligada a comparar
A comparabilidade, né? Então, ela vai ser um outro tipo de característica. Ela é uma característica também, mas ela é uma característica de melhoria, tá? Permite que diversos usuários das informações cheguem ao mesmo consenso após a análise das informações geradas pela entidade. Essa é uma característica também, mas é uma característica relacionada às características de melhoria. E, por fim, trata-se de uma informação contábil financeira que é capaz de fazer a diferença na tomada de decisão, que são tomadas pelos usuários. Então, essa é a correta. Então, a relevância é uma informação importante, é uma informação que ela dê ênfase, dê subsídio, dê base para que o usuário da informação contábil tome decisões com base naquela informação que está contendo nas demonstrações contábeis. Então, pessoal, uma demonstração contábil, ela deve ser composta expressamente, tá? Obrigatoriamente, por informações relevantes, que certamente transmitem, espelhem realmente aquilo que a contabilidade é, de fato. Que mostrem se a empresa está prosperando, se a empresa está tendo alguma dificuldade financeira, se a empresa ela não está tendo muito lucro, mas isso é porque ela está fazendo diversos investimentos para se desenvolver mais, né? Para aumentar aí o seu rol de produtos. Então, isso que é uma informação relevante. É demonstrar para o usuário contábil o que está acontecendo com aquela empresa. Então, não é uma informação, não é só o caixa ter uma informação relevante. É a demonstração contábil como toda, ser composta, ser desenvolvida, ser elaborada com informações que vão dar subsídio ao usuário para a tomada de decisão. Então, informações relevantes são informações importantes, são informações que servirão como base para alguém que estiver analisando a demonstração contábil tomar decisões. Então, em qualquer prova que vocês fizerem, toda vez que vocês forem retomar esse assunto, vocês vão lembrar que quando a gente fala de característica qualitativa fundamental, nós temos duas: relevância e representação fidedigna. A relevância ela está ligada excepcionalmente, diretamente, com a informação contábil financeira capaz de fazer a diferença na tomada de decisão dos usuários da contabilidade, tanto interno como externo. E a representação fidedigna, ela está ligada a uma informação que seja completa, neutra e livre de erros. Beleza? 2. O pronunciamento CPC 00 trata da estrutura conceitual para a elaboração de relatórios contábeis financeiros, no qual um dos itens abordado é a questão da característica qualitativa da informação. As características qualitativas são divididas em fundamentais e de melhoria. Aponte a alternativa que possui apenas características qualitativas fundamentais. Então, a gente sabe que as características qualitativas fundamentais são aquelas que são obrigadas, ou seja, deve-se observar ela nas demonstrações contábeis, que são duas, que são relevância e representação fidedigna, ou representação fidedigna e relevância, tá? Então, são essas duas. Ademais aqui, compreensibilidade e verificabilidade são parte das informações de melhoria. Comparabilidade e tempestividade são partes das características de melhoria. Compreensibilidade e relevância. Compreensibilidade é característica de melhoria e relevância é característica fundamental. Tempestividade e comparabilidade são parte de informações, de características de melhoria. Então, aqui, a certa são relevância e representação fidedigna, tá? 3. A NBC-TG, estrutura conceitual, separa as características da informação contábil em característica qualitativa fundamental e característica qualitativa de melhoria. A característica que visa a apresentar a informação com clareza e concisão, de forma que os relatórios econômicos financeiros sejam elaborados para os usuários com conhecimento razoável de negócio e atividade econômica e que visem analisar a informação de forma diligente, é conhecida como compreensibilidade. Então, pessoal, aqui, ó, quando a gente está lendo o nosso enunciado, ele já fala, ó,
a característica que visa apresentar informação com clareza e concisão, de forma que os relatórios econômicos financeiros sejam elaborados para usuários com conhecimento razoável dos negócios e atividades econômicas. Então, o que é quando a gente tem conhecimento de alguma coisa? Mesmo que seja razoável, mais aprofundado, nós temos aí uma certa compreensibilidade daquele assunto. Nós temos uma familiaridade daquele assunto. Nós sabemos mais ou menos, ou sabemos muito, depende da pessoa, como que funciona aquela atividade, como que funciona aquele negócio. Então, toda vez que a gente fala em informações claras e concisas, que precisam ser analisadas, que para serem analisadas, que para serem entendidas, é preciso de um conhecimento, precisa ter um conhecimento razoável, um conhecimento prévio daquele negócio ou daquela atividade, de como se funciona o desenvolvimento daquela empresa. Então, nós estamos falando aí da característica de compreensibilidade, tá? Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês aqui nessa característica aqui. A compreensibilidade é uma característica de melhoria. E ela fala o seguinte: a demonstração contábil ela vai ser elaborada com o máximo de características aí que tornam a demonstração contábil como um todo um relatório, um documento que sirva de base, de compreensão, de análise para que os usuários tomem uma decisão. Então, as informações que contém nessas demonstrações contábeis, elas vão dar base, vão dar amparo para que alguém tome uma decisão referente àquela empresa. Mas deve-se ter aí um conhecimento antes, uma compreensibilidade, uma familiaridade com aquele tipo de negócio e com aquela atividade daquela empresa. Porque a demonstração contábil ela não pode fazer tudo. Então, a pessoa, o usuário, ele precisa vir aí com um pouco de entendimento sobre o assunto, tá bom? 4. De acordo com a NBCTG, estrutura conceitual, para elaboração e divulgação de relatórios contábeis financeiros, as características qualitativas da informação contábil financeira útil se dividem em características fundamentais e características de melhoria. Considerando-se o exposto, o correto é afirmar que, então vamos lá, a comparabilidade, a compreensibilidade, a tempestividade e a verificabilidade representam características qualitativas da informação contábil financeira útil. Útil é a mesma coisa que fundamental. Certo ou errado? Errado, essa questão está errada, porque estas características, elas representam a informação qualitativa fundamental, a característica qualitativa, as características qualitativas de melhoria e não fundamentais, tá? A comparabilidade, a compreensibilidade, a materialidade, a relevância e a representação fidedigna, a tempestividade e a verificabilidade representam características qualitativas de melhoria. A comparabilidade, a compreensibilidade, a materialidade, a verificabilidade e a tempestividade, elas representam características qualitativas de melhoria. Porém, a relevância e a representação fidedigna referem-se a característica qualitativa fundamentais, ou seja, aquelas que são obrigatórias serem observadas nas demonstrações contábeis. Tá? Então, também está errado. C. A materialidade, a relevância e a representação fidedigna representam características qualitativas de melhoria da informação contábil. Errado. Representação fidedigna e relevância são referentes a características qualitativas fundamentais. A relevância, a representação fidedigna, a relevância e a representação fidedigna representam características qualitativas fundamentais da informação contábil útil. Essa é a correta. Então, relevância e representação fidedigna referem-se a características qualitativas fundamentais da informação contábil. Conceitue e traga
conceitue e traga exemplos da observância na prática das características da informação contábil de melhoria. Então, isso aqui, pessoal, tudo eu já expliquei para vocês no vídeo anterior. Então, só para relembrar quais são: comparabilidade, verificabilidade. Lembrando que a comparabilidade, ela é aquela característica que ela permite que os usuários vejam, por exemplo, a forma como é calculado o imposto da DRE de vocês. Se é um único imposto, entende-se que vocês são do Simples Nacional. Se calcula em LALUR, né, ou se calcula o lucro real no final, então já se sabe que vocês são tributados pelo lucro real. Então, assim, que dão informações que nós conseguimos comparar. Opa, essa empresa aqui, ela teve mudança de tributação, ou ela é do lucro real, enquanto a outra é do lucro presumido, enfim. Então, ela te dá informações que você pode comparar. Qual é a diferença desta demonstração contábil com as anteriores desta mesma empresa? Ou qual é a diferença dessa demonstração contábil dessa empresa para a sua concorrente, né, para uma outra empresa da mesma linha de atividade? A verificabilidade, ela dá preceitos, ela dá informação, ela dá base para que a gente, por exemplo, entenda que aquela empresa, ela faz o método, por exemplo, de custo dela pelo PEPS ou pelo EBS. Então, ela dá informações para a gente tomar a decisão de quais são as formas que estão sendo a mensuração, a avaliação, tanto do imposto, como de ativos, como de estoque. Então, ela nos permite verificar o que está sendo implantado na empresa, quais tipos de avaliações, por exemplo, que estão sendo implantados na empresa. A tempestividade, então, é você informar, dar uma informação útil para a tomada de decisão da empresa. Então, como eu falei para vocês no vídeo passado, por exemplo, fechamos o ano de 2020. E no ano de 2020, nós tivemos aí problema financeiro devido à pandemia, porém nós tínhamos uma reserva de emergência. Nós utilizamos essa reserva de emergência para fazer investimento, para desenvolver aí um projeto de viabilidade de um investimento para o ano de 2021, que a economia ela vai estar voltando ao normal, vai estar buscando se estabilizar. Então, como nós temos dinheiro em caixa, nós temos aí uma reserva de emergência, nós vamos utilizar essa crise a nosso favor. Vamos utilizar essa crise para comprar uma empresa que acabou tendo que fechar as portas, para fazer um novo investimento, porque o cenário vai estar mais fácil de adquirir pelo fato da crise. Então, quem tem dinheiro vai conseguir comprar. Então, nós resolvemos que em 2021 nós faremos esse investimento. Então, nós finalizamos 2020 sabendo que foi viabilizado nosso investimento. Então, como nós não temos nenhuma conta para falar que já foi feito investimento, que de fato ainda não foi feito, nós vamos informar por meio de notas explicativas aos nossos usuários da contabilidade que no ano subsequente nós faremos investimentos e quais são esses investimentos e quanto mais ou menos nós vamos investir em valor monetário para os nossos usuários eles terem uma informação tempestativa, ou seja, é uma informação que pode influenciá-lo. Outra coisa, em 2020 nós tivemos muitas ações trabalhistas, que provavelmente aí em 2021 sairão os resultados, né? Qual foi a tomada de decisão do juiz em referente a essas ações trabalhistas. E o nosso advogado já avisou que provavelmente nós teremos que pagar, né, alguma despesa trabalhista em relação a esses processos que os ex-colaboradores fizeram para a empresa. Então, isso também é uma informação que nós podemos deixar registrado já em notas explicativas que em 2021 a empresa provavelmente terá um desembolso referente a processos, né, advindos de processos trabalhistas. Então, a compreensibilidade é quando, por exemplo, nós temos aí informações que são complexas, mas essas informações são complexas, porém
não mudam, por exemplo, o lucro da empresa, não mudam a ascensão, o aumento de ativos ou aumento de passivos da empresa. São informações complexas da contabilidade, eu divido especificadamente da contabilidade, então que às vezes nós temos que fazer um peso aí. Se vale a pena eu gastar muito tempo buscando uma forma de demonstrar essa informação com mais clareza para o meu usuário, ou se é melhor eu segurar essa informação, não me dedicar muito tempo em relação a essa... Deixa eu só pegar aqui o carregador do meu note. A essa informação, a inserir essa informação nas minhas demonstrações contábeis, como ela... Pois ela não... Ela, de fato, ela não representa para a demonstração contábil, para a contabilidade, para a tomada de decisão, uma informação que vai mudar os rumos do investimento ou do não investimento da empresa, de uma outra empresa na sua empresa, né? Então, aqui, conceitue e traga exemplos da observância na prática da característica da informação contábil fundamentais. Então, são duas. Pessoal, como eu já falei, relevância refere-se a dados que deem base, que deem paro para a tomada de decisão. Então, tudo que nós temos na nossa demonstração contábil são contas referente a todas as movimentações e saldos que a empresa teve durante um período, geralmente um ano, né? Então, essas informações, elas precisam ser relevantes, elas precisam ser importantes para que as empresas ou para que os investidores tomem decisões referente à empresa que eles querem investir, ou que eles querem vender, ou que eles querem comprar, tá? Então, como é uma informação relevante, ou seja, ela é obrigatória aparecer, hoje em dia, quando nós publicamos um balanço patrimonial, esse balanço patrimonial, por obrigatoriedade, ele já precisa ser um balanço patrimonial comparativo, ou seja, comparar o balanço do ano de 2018 com o de 2017, 2018 com o 2019. Então, você já apresenta um balanço contábil comparativo, tá? É obrigatório. Hoje em dia, quando alguém pede uma informação, por exemplo, para o banco, geralmente é enviado um balanço comparativo para que o banco consiga analisar aí qual foi o índice, qual foi o aumento ou qual foi a dificuldade financeira que a empresa está passando de um ano para o outro. A representação fidedigna, então, é nós registrarmos tudo que acontece com a empresa, desde a compra até o pagamento, e que não seja maquiada, fraudada qualquer informação para benefício da empresa, tá? Então, a informação precisa ser completa, ou seja, eu comprei a prazo, dei entrada, foi à vista, em qual recurso? Recurso de banco, recurso, dinheiro que eu tinha no banco, recurso que eu tinha de caixa, ou eu adquiri capital de terceiro para pagar isso através de financiamento. Em quantas vezes eu vou pagar? Estou pagando? Cada mês eu tô quitando uma duplicata daquelas que eu assumi quando eu adquiri aquele bem, por exemplo. A informação é neutra, ou seja, ela é verdadeira, é verídica, foi aquele tanto mesmo que você comprou, você pagou realmente aquele valor? Então, não ter erros, ela ser completa, ela não estar maquiada, ou seja, ela não ter o objetivo de demonstrar alguma coisa que não é. Qual a diferença entre as características da informação contábil e a de melhoria e a fundamental? Então, como que a gente vai fazer a diferença? Qual é a diferença da característica da informação contábil de melhoria? A informação contábil de melhoria é aquela que o CPC 00 ele fala pra gente assim, ó, é importante, vai ser bom, a demonstração contábil ela vai ficar ainda mais eficiente, ela vai dar ainda mais base para a tomada de decisão, ela vai melhorar a compreensibilidade, ela vai melhorar a verificabilidade de quem está analisando ela. Porém, não é obrigatório que nós observemos essas características nas demonstrações contábeis. Agora, quando a gente trata de características da informação contábil fundamental,
nós estamos falando de duas características que devem ser observadas obrigatoriamente, que é a relevância e a representação fidedigna. Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, perguntem, tirem as dúvidas, façam essa discussão, que essa discussão é relevante. E essas questões referentes às características qualitativas, elas caem muito nas provas do CRC, elas caem muito na prova do ENAD, elas caem muito em qualquer prova que vocês vão desenvolver em relação ao concurso de contador, porque nós estamos falando da elaboração e da divulgação de informações contábeis, que é aí um dos principais serviços ou dos serviços mais básicos que o contador tem em sua responsabilidade. Então, sempre lembrem delas, sempre busquem estar retomando essas informações para que quando vocês forem passar por alguma prova, por alguma avaliação, vocês tenham isso em mente. Beleza?